Fala pessoal do No Lance, tudo certo com vocês? Para você que chegou por aqui de paraquedas para acompanhar essa tática, no caso, né, essa estreia do Raio X no Lance. Então, hoje o Raio X não podia ser diferente, a estreia desse quadro novo para Fortaleza contra a equipe do R4, a grande final do Cearense Feminino Sub-17, que aconteceu na última sexta-feira, lá no estádio Presidente Vargas, onde a equipe do Fortaleza se sagrou bicampeã, né? Conquistando aí 2 títulos consecutivos em 3 edições, 3 finais e 2 títulos aí para as Leoas do PC. Eu narrei essa partida na TV Editora Dinâmica, mas hoje aqui é para acompanhar um pouco sobre a tática, né? O que foi que os técnicos pensaram, mas lembrando, tudo isso partindo de mim, pensando em como as equipes vieram, né? Foram para as respectivas decisões. Então, as opiniões que estarão presentes aqui partirão de mim. Então, se você discorda com a minha opinião sobre o que aconteceu na partida, é só você comentar também aqui no vídeo. Então, lembrando também, se você concordar, você comenta também, tá? Que é para dar aquela moral pra gente. Então, mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui do Fala Lã. Teremos mais vídeos, mais conteúdos do nosso futebol feminino. Uma temporada acabando, mas 2026 vem aí com muitas novidades e também aqui, tanto no Fala Lã, como também no No Lance. Então, siga também no Instagram, @oalanregis_, que é o meu Instagram pessoal, né? Também o profissional, e também o Nolance, @NolanceBR no Instagram, para você ficar por dentro de tudo do nosso futebol cearense feminino. Então, pode vir, pode chegar, deixa o seu like, compartilha para todo mundo. Já falei demais, né, também. E vamos falar sobre essa análise, né? Análise do Sub-17 de Fortaleza contra a equipe do R4, Fortaleza que venceu por 4-0 a equipe de Juazeiro do Norte. Para a gente começar, vamos falar sobre essa partida, né, que aconteceu é, em Juazeiro, no caso, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, né? A partir da sua sexta-feira, né? Então vamos acompanhar por aqui, para a gente poder falar. Primeiramente, o primeiro tempo, tá? Esse foi o primeiro tempo, né, da partida. Então, só aumentar aqui para eu poder conseguir enxergar melhor. Pronto. Ó, vamos analisar lance por lance. Para começar, o lance do gol, tá? Então, para a gente iniciar, vamos ver aqui o lance completo, tá? Ó, foi a Maria Eduarda e a Grace para a cobrança, uma cobrança belíssima. E aí, vamos ver primeiro o lance, depois eu volto para a gente poder ver. Ó. E aí, a Camille de cabeça e a Kelvislane balançou as redes, tá certo? Ó, vamos lá. Destacando sempre os cruzamentos, né, as cobranças de bola parada, tanto da Maria Eduarda como da Grace. Neste momento, a cobrança foi da Grace, ó. Levantamento, e o detalhe foi, ó. Consegue perceber? A zaga da equipe do R4 um pouco perdida dentro da área. Então, o que que acontece, ó? Deixa eu voltar um pouco mais aqui. A Camille e a Fernanda, marcada por apenas uma jogadora, entendeu? Então, querendo ou não, a dificuldade aumenta ainda mais. Por quê? Porque a Fernanda e a Camille, as duas jogadoras da equipe do Fortaleza, estão praticamente livres para cabecear dentro da grande área, visando ou a Lara Raquel, que estava marcada por duas, ou para a Kelvislane, que no caso foi para a Kelvislane, ó. Então, ó, essa bola viaja. E na entrada da grande área, a Kelvislane não tinha ninguém marcando ela, porque a Lohana um pouco mais atrás não conseguiria chegar, e um pouco mais à frente, parece a Bia. Então, ó, não consegue, ó. E a Kelvislane tentou, conseguiu de cabeça, não deu para a Juliana e a bola entrou. Então, esse é o detalhe do primeiro gol, tal. O levantamento da Grace, o desvio da Camille, que foi junto com a Fernanda. Então, foram as duas jogadoras contra uma, tá? E aí depois, ó, de cabeça, a Kelvislane para balançar as redes, tá? E aí o que é que acontece? Esse é o lance do primeiro gol. Então, na minha opinião, né, porque na minha opinião, tá, sempre será sobre a minha opinião, foi uma falha dessa marcação da equipe da R4, tá? Poderia ter uma marcação, pressão um pouco mais à frente, tal, porque
sabe que a Kelvislane sempre aparece em momentos cruciais, tá? Sempre bem posicionada. Tanto a Kelvislane como também a Lara Raquel. Lara Raquel que até tentou, mas aí como sobrou livre para a Kelvislane cabecear, ela acabou parando, ó, recuando e deixou livre para a própria Kelvislane cabecear e colocar a bola para o fundo das redes, tá? E aí, vamos passar para o outro lance. O outro lance que é já após o gol, tá? Já a batida no círculo central, ó, a equipe do Fortaleza faz uma marcação-pressão, rapaz, que é de se admirar, ó. Fez o passe, foi tentar para Chay, ó. Só que a Andressa tá esperta, ó, e vai pressionar. E aí foi marcada por 3, tentou o passe para Lara Raquel, que com um ângulo não tão bem para ela, chegou finalizando, e aí a bola foi na rede pelo lado de fora. Então, essa marcação da equipe vocês vão poder acompanhar que durante todo a nossa análise, né, mais para frente, a equipe da R4 acaba perdendo muito, acaba fazendo muitos passes errados, tá? E agora um detalhe positivo da equipe da R4, positivo, né, que só que não se concretizou em gol, tá? Ó, veio pela ponta, ó, a equipe da R4 na velocidade inteira. E eu queria detalhar aqui, ó, pro meio, vocês estão conseguindo ver aí a setinha aqui, ó. A Rafael, tá? Foi para a marcação. Aqui, a Camille, para tentar para ajuda, ó. Então, ó, foi Rafael, Camille, do outro lado, a Eduarda, para tentar o bote, que foi na marcação da equipe da R4. E aqui a Fernanda, novamente, ó, para voltar para o detalhe, ó. Passou por todo mundo. E aí, a própria Camille conseguiu interceptar primeiro. E na tranquilidade, né? Conseguiu ali na trombada dentro da pequena área. A Priscila saiu e ficou com a posse de bola para a equipe para a equipe do Fortaleza. Então, ó, só que aí, na minha opinião, buscou o contra-ataque, ó. Tá aqui. Pronto. A Maria Eduarda já vinha chegando para tentar interceptar. O que é que acontece? Pro meio tem a Camille aqui e aqui a Rafaele, tá? E sempre lembrando, né? O futebol ele é tipo assim, segundos, tá? Pensou, tem que executar o que veio na sua mente, né? E aí veio pela ponta, ó. Pelo outro lado, a Logana ia se apresentar. Só que o que é que acontece? Ela poderia ter feito o cruzamento a partir daqui para tentar a Logana bater de primeira e seja o que Deus quiser. Ó, se ela dá o tapa agora, se ela daria, ó, só voltar um pouco mais para trás. Pronto, aqui foi é porque ela botou o passe, a bola muito longa. E aí a Camille conseguiu interceptar. Primeiro até teve o choque ali com a Rafaele, mas a posse de bola ficou com a equipe do Fortaleza. Então, realmente, a equipe da R4, ela pecou. Em alguns momentos, vocês também vão ver que a equipe da R4 peca na mais, como é que eu posso falar? Na finalização. Então, no ataque da equipe da R4, é isso que acontece, ó. E aí, ó, a roubada de bola da Thalita. E aqui é o detalhe que eu quero trazer para vocês, ó. A Thalita fez o passe, só que aqui tá a marcação, a linha de 4. Então, ó, pela ponta esquerda, tem a Ana Laura, Maria Eduarda e a Camille, as duas zagueiras, e pela ponta direita, aqui, ó, a Rafaele, tá? Para detalhar um pouco mais, durante todo o campeonato, algumas vezes na final, mas, por exemplo, contra o FPI, contra a equipe do Deblez, até mesmo contra a equipe do São Gonçalo, o técnico Igor Carlos fez o quê? Tira, saca a Fernanda, coloca para a zaga e a Maria Eduarda faz a questão do meia, né, da meia atacante ali para pá. O que é que acontece? Em outras ocasiões, se eu não me engano, contra a equipe do The Blast, a Heloísa vem para a zaga e fica Maria Eduarda e Fernanda pro meio para as jogadas. Então fica meia e volante. Então fica tanto a Maria Eduarda como também a Fernanda no meio para tentar um ataque mais perigoso. E aí o Igor Carlos saca
para colocar a Heloísa junto com a Camille. A Camille normalmente fica mais na zaga, realmente. Às vezes ela tenta se aventurar um pouco mais para frente e acaba trazendo perigo, tá? Inclusive, em alguns dos gols, no gol que. No lance que originou o gol da Lara Raquel, praticamente o passe foi da Camille que estava na zaga. Então, de vez em quando ela tem um lançamento muito bom e também é, como é que eu posso falar? Um bote, né? Muito forte também da própria Camille. E aí eu quero mostrar, ó, esse lance aqui da equipe da R4. O Fortaleza foi pro ataque, ó. A Heloísa foi forçada a errar o passe, ó. Tentou crescer a marcação da própria Fabiana, sobrou para Amanda, que aí há o contra-ataque, ó. E aí você vê, ó, a Rafael ficou para trás, por quê? Porque a equipe do Fortaleza tava pro ataque. Então, ó, Camille, Maria Eduarda e a Ana Laura pro outro lado, Vilene se apresentando para o meio e o passe para a Fabiana, ó. A Fabiana que foi artilheira do campeonato. E aí, ó, a Camille vai para a velocidade e já chega aqui, ó, a Rafaele, a Eduarda, para conseguir tirar essa bola. Vem fazer a cobertura a própria Rafaele e a Eduarda na função dela de zagueira. Só que vai ver um detalhe, ó. Fabiana fez o cruzamento e a Thalita, já vim aqui, ó. Tá vendo? Ela não queria realmente tentar uma finalização e tudo. Até poderia ter tentado ali para tentar testar a Priscila. Mas realmente no cruzamento, o que traria o perigo seria fazer o cruzamento e sobrar livre aqui, ó. Livre para a própria Thalita, né? Chegar finalizando e tentar empatar o jogo, né? Aos 7 minutos também, tá? Então, aos 7 minutos já tivemos bastantes lances para a gente poder comentar sobre esse primeiro tempo, diferente do segundo tempo. O segundo tempo foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais morno, aí entre as duas equipes um pouco para a gente comentar. Passando, ó. Então, a Maria Eduarda conseguiu tirar, puxar mais um pouco, então, ó, vindo mais para cá. A equipe do R4 até conseguiu assustar. Pronto, ó. Pronto, perfeito aqui, ó. A Fabiana força o erro da Heloísa. Ó, pronto. Tocou, né? Foi pro meio e a Amanda faz um belíssimo passe para a Fabiana, que forçou o erro lá da Heloísa. Ó. Então colocou na frente, a Camille não conseguiu alcançar, mas aí tinha a outra zagueira, que é a própria Maria Eduarda, e conseguiu tirar. E a visão de jogo era para a própria Thalita, que para o meio para tentar finalizar. Esse aqui é o detalhe, ó. O detalhe da troca de passe da equipe da R4, que tem que ajustar, obviamente, para a próxima temporada em 2026 vai ser, né, penso eu que algumas jogadoras serão reformuladas, né, entrarão novas jogadoras, mas aqui no setor defensivo, ó, tá vendo que a Grace tá aqui, Lara Raquel aqui, 3 jogadoras da equipe da R4 na marcação. Então, o que é que acontece, ó? Muito passe errado. Ela faz o passe, ó. Tentou a Lulu e a Grace acabou pegando, ó. De novo. Ficou aqui, ó. A Lulu perdeu, a Grace ajeitou, bateu pro gol, né? Bateu um pouco mais fraco, não conseguiu concretizar essa finalização para trazer perigo realmente para a meta da Juliana. E em 2 tempos ficou com a posse de bola. Então, tem toda vez ficar de olho nessa marcação, tá? E esse que é o detalhe também de um erro, na minha opinião, da própria marcação da equipe do R4. Vocês lembram que eu falei lá do gol da Kelvislane? Aconteceu quase que a mesma coisa dentro da área do Fortaleza, só que não se concretizou em gol. Ó, a Chay foi para a cobrança da falta, da bola parada, que bola parada sempre traz muito perigo, ó. A Chay levantou e aí, ó, tentou pro meu Amanda, ó. Então, ó, todo mundo marcou a Thalita. Ó, só quem tá na marcação aqui, ó, Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aqui na marcação da Amanda, que vai se infiltrar pro meio, ó. Tá a Camille, a Lara Raquel, que também ajuda na marcação por conta de ser alta também, e aqui a Fernanda. E tudo isso, né? 1-0 para a equipe do Fortaleza. Então, a equipe da R4 pressionando, ó.
Lá vai de novo, ó. Então, ó, todo mundo marcou a Thalita, que estava aqui. Só que pro meio ficou a Amanda livre. E aí a Maria Eduarda chega. Só que aí, ó, a Priscila saiu, na minha opinião, no meu ver, errada no caso. Ó, ela sai, ó, e acaba passando por ela. Ela tentou o soco, não conseguiu, bola pela linha de fundo, e também a própria Amanda não conseguiu um cabeceio preciso. Porque se ela faz o cabeceio que nem a Kelvislane, querendo ou não, poderia ter trago perigo, por conta que até mesmo a própria Priscila saiu errado, e aí poderia ter saído o gol do empate para a equipe do R4, né? Mas sempre tem aquela questão. Segundo, e aí o segundo gol e o golaço de falta da Grace. Quero detalhar. Ah, Alan, mas é uma cobrança de falta. Quer detalhar sobre essa cobrança de falta da Grace, que resultou o segundo gol, né? Da equipe do Fortaleza. Presta atenção, ó. Vamos lá. Grace foi para a cobrança. Ó, para a bola. Presta atenção na barreira. Nas três jogadoras da barreira da equipe da R4. Não pulam, ó. Se pulam, a falta bem batida. Mas aí, se eu consigo trazer para cá um pouco mais lento, ó. Ó, eu vou tentar passar aqui bem na hora, mas elas não pulam, tá? Não sei se você consegue observar, mas realmente na hora da batida da Grace, passou, pronto, aqui, perfeito. As três jogadoras ficam paradas, até mesmo por conta de uma cobrança rasteira. Mas se tem medo de cobrança rasteira, sabe que do outro lado, né, a equipe da R4 sabe que o Fortaleza tem a Grace, que é uma ótima cobradora de bolas paradas, então o que é que pensa? Ou ela vai bater alto, ou pode ser rasteira. Então, coloca uma das jogadoras no chão, né, deitada no gramado, e aí coloca três, quatro jogadoras na barreira para evitar. Detalhe, a Grace, querendo ou não, vai sempre tentar uma cobrança aí de falta, né, para botar na conta mais uma, né? Inclusive, no ano passado, a Grace, diante da equipe do Ceará, conseguiu também no jogo de ida balançar as redes, quase desse jeito aí, mas balançou as redes para a equipe do Fortaleza. A busca, né? Conquistou o primeiro título no ano passado e esse ano um bicampeonato. Mas, enfim, presta atenção, ó. Aí a barreira não sobe. Se a barreira sobe, querendo ou não, conseguiria interceptar, porque foi muito próximo da... Pronto, perfeito, ó. Foi muito próximo da barreira. Tá vendo? Foi muito próximo. Então, se pulasse, conseguiria interceptar e evitar o perigo para a Juliana, né? Ou até mesmo para amortecer na cobrança, porque não foi com força, foi com aquele jeitinho, né? Aquele jeito que a Grace sabe bater a falta. Então, aí, em um golaço da Grace, fazendo o segundo gol da equipe do Fortaleza, tá? No detalhe do outro lance, ó, a Rafaele faz o passe para Camille, que aí tenta para o meio, ó. Acabou perdendo, a Amanda recuperou, e aí, ó, saiu da Fernanda, ó. Saiu da Fernanda e a Thalita coloca para correr. Presta atenção na linha de quatro, ó. Na linha das quatro jogadoras da equipe do Fortaleza, ó. Pela esquerda, a Ana Laura, Camille e Maria Eduarda, as duas zagueiras, e aqui a Rafaela, ó. Então lá vai. Foi pro outro lado, ela veio por trás, tá? Então a Fabiana, que começou a pressão um pouco mais atrás, não é à toa que ela é artilheira, entendeu? Então a Fabiana foi, conduziu, só que aí a Priscila saiu bem, agora nesse momento ela saiu muito bem para conseguir interceptar, viu que as jogadoras, a marcação da equipe do Fortaleza, ó, tava longe, querendo ou não, tava longe, porque ó, mas já vinha para se recompor, pronto, ó. O entendimento da Priscila foi perfeito, tá? Perfeito nesse lance, ó. A Fabiana foi pro combate, foi pro empate direto com a Priscila, porque Rafael não chegava, Camille não chegava, Maria Eduarda não chegava. O que poderia acontecer? Fabiana tirar da Priscila para bater pro gol, diminuir, ou então tirar da própria Priscila a Fabiana, e aí ou vinha a Camille ou a Maria Eduarda, na minha opinião, estava mais para a Maria Eduarda um pouco mais na velocidade, que estava olhando um pouco mais à frente, ó, para tentar conseguir interceptar essa bola, caso a Fabiana tirasse da Priscila. Mas bem demais a Priscila fez aí
uma belíssima defesa, conseguindo, né, aniquilar esse ataque da própria Fabiana. Conseguiu tirar, né, esse ataque da artilharia. Mais uma vez a Fabiana, ó. Só que aí agora o passe, agora é o contrário, tá? Passe errado da equipe da R4, que mais uma vez eu falei, né? Tem que prestar atenção por conta desses passes errados, né? Muito passe errado durante a final. E aí, ó, a Andressa recebe, a Andressa deixa livremente a Lara Raquel pro meio. Cara, olha essa movimentação da Lara Raquel, ó. Presta atenção. A Andressa recupera, colocou na frente e ela vai, ó, entre as duas da marcação, ó. E aí, bate pro gol, fechou o círculo para ela, né, da Juliana. A Juliana saiu também bem, acabou não fazendo a defesa, mas atrapalhou, fechou o ângulo da Lara Raquel e trazer perigo, ó. Então, mais uma vez, ó, a Andressa fez o passe e a Lara Raquel aqui, ó, marcada por duas, ela se sai da marcação, olha para trás, ó, vê para onde é que a bola vai e ela vai entre as zagueiras da equipe da R4, ó. Conseguiu e aí acabou finalizando na rede, mas pelo lado de fora. Rapaz, a Lara Raquel joga muito e isso eu vou esperar a opinião também por aqui. Achei um pouco apagada na final, tá? Mesmo com alguns lances aqui que eu tô citando, mas eu achei um pouco apagada na final, mas depois, né, querendo ou não, se redimiu fazendo o gol dela, no caso, tá? Inclusive, um gol que deve ser destacado também dessa bela equipe treinada pelo técnico Igor Carlos, tá? Então, o que é que acontece? Ó, a Kelvislane faz o passe, mas aqui, ó, o lance já se inicia na Rafaele, ó. A Rafaele já se apresenta o passe da Grace, ó. A Rafaele tem uma velocidade que, rapaz, eu vou dizer pra você, comigo, no pique que ela deu aqui, eu já tava cansado. Mas, mas vamos lá, ó. A Rafaele foi pra velocidade, colocou na frente, tirou da marcação da Chay e foi. Ó, foi. E a Rafaela tem um cruzamento perfeito. E uma das melhores laterais da equipe do Fortaleza, tá? Não é à toa que é a titular da equipe do Igor Carlos, né? Ó, presta atenção. Tanto no Sub-17 como no Sub-20, para mim, é destaque para ela mesma. Tá, ó, vamos lá. Novamente, se inicia com ela aqui na lateral, é porque o vídeo cortou, mas aí fez o passe para Kelvislane, e aí fez, ó, passou por ela, ela já se apresenta, ó. Tem três, ó. Lohana, a Thalita um pouco mais atrás, e aqui, ó, a Grace já poderia ter dado o passe para a Rafaele e corrido, né? E ter ido para a velocidade aqui. Só que não, ela para e vê a movimentação da Rafaele, ó. Bem treinada mesmo a equipe do Igor Carlos, ó. De novo, pronto. Já se apresentou, olhou e foi. Aí, meu filho, para pegar é loucura. A Chay foi tentar dar o bote, a Amanda vai tentar pro meio, mas quem tira, ó, é a Bia Piauí. Corta a Bia Piauí, quando vai ver, ó, tentou para lá a Raquel, vai sobrar, ó, lá, ó, para Andressa, que acabou sofrendo pênalti, tá? Então, a Andressa sofreu pênalti, na minha opinião, bem embarcado pelo árbitro, ó. Puf, sofreu pênalti, marcando por aí o pênalti e a penalidade, e a Grace balançando as redes aí para a equipe do Fortaleza, realmente, neste primeiro tempo, tá? Então, destacar essa equipe do Fortaleza, né? Bastante treinada pelo técnico Igor Carlos. Esse primeiro tempo incrível para a equipe do Fortaleza. Além disso, detalhar também a equipe da R4, que jogou bem, jogou bastante nas suas linhas de marcações, só que pecou, né? Pecou ali onde não poderia pecar, que foi em passes errados e até mesmo em chances que deixou a equipe do Fortaleza jogar. Querendo ou não, deixar a equipe do Fortaleza jogar com jogadoras de altas qualidades acaba trazendo perigo ainda mais para a meta da goleira da, do, eita, da adversária. Então, realmente, essa é a troca de passes, então tem que ficar de olho nessa marcação, tanto a equipe do R4 como a equipe do Fortaleza, que em alguns momentos ali teve alguns passes errados, mas não foi por falta como é que eu posso falar? De qualidade. Foi por conta que realmente a marcação da equipe da R4, a marcação pressão, para forçar o erro do adversário, funcionou. Isso a gente viu lá no caso da Heloísa, que tentou ali mais ou menos se deslumbrar,
mas conseguiu o passe para a Fabiana trouxe o perigo para a meta da goleira Priscila. Falando do segundo tempo, vamos dar aquela pausa aqui, né? Só para poder colocar o segundo tempo na tela. Então é isso. Para falar sobre o segundo tempo, né? De terminou o primeiro tempo 3-0, no segundo tempo saiu mais um gol, tá? Então, passar por aqui para poder a gente falar também sobre este segundo tempo. O segundo tempo também foi bastante movimentado. No caso, na minha opinião, foi pouco movimentado, né? Então vamos lá, ó. Apenas um minuto, né? Um minutozinho. Ó, vamos lá. O primeiro lance, a Thalita coloca na frente, vai conduzindo, ó. A Camille acaba se atrapalhando, Maria Eduarda também, e a Fabiana para o meio, ó. Conseguiu e a Logana acabou finalizando um pouco mais fraca. Esse é o detalhe que eu falei lá no sobre o primeiro tempo, ó. A equipe do Fortaleza acabou se atrapalhando aqui, ó, acabou não se entendendo. E quando acontece isso, às vezes o Igor Carlos tira a Maria Eduarda, no caso não do jogo, mas coloca ela como volante ou como meia e adiciona a própria Fernanda. Assim como eu falei lá no início, tá? E aí o que é que acontece? A Fabiana foi para o meio, após o choque da própria Maria Eduarda com a Camille, ó, vai todo mundo, ó, tentando a marcação, mas impressionante a marcação da equipe do Fortaleza, porque a Ana Laura já se apresenta para ajudar as companheiras e a Rafael bem posicionada aqui também, ó. Então, já ajeitou, e a Lorana acabou ficando sem ângulo, porque a própria Maria Eduarda e a equipe e a Camille já estava recompondo. E quando recompõe a marcação, já tinha ficado presente aí para a equipe do Fortaleza. E aí sobrou para a Priscila ficar com a posse de bola. Agora, esse é o lance. Esse é o lance que eu quero detalhar para você. Não sai daí não. Ei, deixa o seu like, se inscreve no canal, siga no Instagram, @oalanregis_ e também @NolanceBR para ficar sabendo de tudo o que acontece do futebol feminino cearense. Ok? Não sai daí não, viu? Pronto, esse é o lance. Defensiva, tá? Setor defensivo da equipe do Fortaleza. O que é que vai acontecer? Camille, a zagueira da equipe do Fortaleza, vai fazer o levantamento, ó. Fez o levantamento, passou pela Lara Raquel e a Grace, inteligente, fazer a marcação. Vai para frente, ó, e aí acaba ficando sem ângulo por aqui a própria Bia, né? A Bia Piauí. Ó, pressionou, Grace vai pressionar e vai sobrar para Lara Raquel, ó. Foi-se embora, ó. Colocou na frente e a inteligência, ó. A Lara Raquel poderia finalizar ou poderia dar voltando, porque tem a Grace livre, ó. Porque ficou 3 jogadoras para trás, ó. A Chay ficou aqui, a Fernanda, no caso, a Amanda aqui, e aí foi, ó. Lara Raquel poderia ter o ângulo perfeito para chegar finalizando ou para dar voltando e a Grace bater para o gol e fazer o terceiro gol. Mas a Lara Raquel tem a qualidade, sabemos da qualidade da Lara Raquel, mesmo um pouco apagada do jogo, isso na minha opinião, no meu ver, sobre a partida, e aí perfeito, ó. Então, aqui, ó, a Grace pressionou, Lara Raquel tomou a bola da Bibi, no caso da Bia, e aí bateu pro gol, e a bola foi pro fundo das redes, assim, fazendo o quarto gol para a equipe do Fortaleza. E aí vamos para outro lance, ó. Fernanda e a Heloísa acabou perdendo, ó. A Thalita foi pro contra-ataque. Mais uma vez, a equipe do Fortaleza perdeu essa bola no meio de campo por conta da pressão da R4. Então, funcionando a equipe da R4, essa pressão, tentando pressionar, indo para cima. E aí foi a Thalita, foi conduzindo, ó, e sempre, ó. Isso que é impressionante. Para mim, uma equipe bem treinada, que é o exemplo da equipe do Igor Carlos, sempre, ó. Rafaele, direita, Camille, Maria Eduarda e a Ana Laura pela esquerda. Sempre uma linha. Dá para ver até na marca aqui dos refletores do estádio Presidente Vargas. Mas sempre, ó, incrível, perfeita o quarteto da marcação da equipe do, do Fortaleza, que às vezes intercala, né? Maria Eduarda vai para volante e vem ou a Heloísa, ou até mesmo. Eita, rapaz! Ou até mesmo a própria Fernanda. Então aí, ó, veio a Thalita e já ajeita para Fabiana
Aí já chega fazendo a falta a própria Ana Laura, tá? Então, Ana Laura teve que fazer isso, tá? Para não tentar trazer perigo, mesmo vencendo por 4-0, não quer tomar gol, óbvio, né? Então, ó, isso vale tanto contra a equipe da R4, isso eu falo, né, para a equipe do Fortaleza, como também para outras equipes, tá? Não deu, rapaz, faz a falta. Faz a falta porque vai ter bola parada, vai ter tempo de respirar um pouco, vai poder recompor a sua marcação, e aí veio de novo a equipe da R4, ó, do meio de campo, novamente, ó, e sempre com ela, tá? Sempre com a Fabiana, o destaque novamente. E aí veio para recompor, ó, vamos lá, de novo, ó. Ficou, só mais uma vez, voltar um pouquinho mais para trás, ó. Ó, deixa a Rainara aqui, Camille aqui, e foi, ó. A Rafaela se apresenta do outro lado. Só que o que vai acontecer? A Fabiana vai individual, jogada individual. Tem por aqui a Grace para ajudar na marcação e a Eduarda, ó, foi conduzindo, ó, tá vendo? Ó, a Rainara já tinha chegado e a Rafaele já olhando para a Virlene para não tentar trazer perigo. Então foi, ó. E só que aí chegou bem demais a própria Maria Eduarda tirando e cortando essa marcação. E aí novamente vem o R4, ó. E sempre com a Fabiana. Ó, Fabiana colocou pro meio, conduziu para a Virlene e ajeita para a Thalita. Que passe, ó. Que passe para a Thalita, que ajeitou batendo pro gol. E olha a marcação da Ana Laura, ó. Foi conduzindo, ó. Fabiana para a Virlene e ajeita para a Thalita. Só que tem que perceber, ó, como ela se apresenta, ó. Fez, aí se apresenta aqui, ó. Pronto. Ficando Camille aqui, a Rafaele, Maria Eduardo um pouco mais atrás ficou na marcação e vai a Ana Laura para interceptar. Do outro lado, já aciona, ó, foi, ó. Colocou na frente a Thalita, tentou finalizar, e aí bem demais a própria Ana Laura que fez essa marcação. Ficou bem demais essa marcação da própria Ana Laura, tá? Foi a grande final do Cearense Feminino Sub-17. E foi o primeiro, tá? O primeiro raio-x no lance, trazendo para vocês um pouco, né, sobre a análise do jogo, um pouco de como foi essa partida taticamente para Fortaleza contra a equipe do R4. Espero que tenha gostado, tá? 2025 aí já finalizando, temporada de 2026 vem aí, com bastante novidades, tanto para o Instagram do No Lance, como também aqui para o YouTube. Então, estaremos mais presentes nos jogos, toda a cobertura também. E é claro, assim que possível, todos os jogos, tanto de Fortaleza como da equipe da R4, que garantiu a sua classificação a Copa do Brasil de 2026, o Brasileirão da 3, tanto como também para a equipe do Ceará, que vai disputar também a Série A3 do Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, iremos poder acompanhar mais de perto. Além disso, também os estaduais, tanto profissional como os da base, Copa Manjadinho, feminino. Então, sabe, pode vir, pode chegar, porque aqui é a casa do futebol feminino cearense, sempre olhando, sempre de perto, né, para acompanhar. Além dos vídeos, também teremos lives, tá? Para poder falar um pouco, para interagir sobre o que está acontecendo no futebol feminino. Em janeiro já tem movimentações aí, possivelmente já contratações, tanto de Ceará como para Fortaleza e também a equipe da R4. Então, vamos acompanhar aí de perto essa cobertura do futebol feminino. É isso, galera. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um pouco de diálogo também para a gente poder bater aquele bate-papo e falar um pouco sobre essa final. A final foi sexta-feira, está saindo o vídeo quarta-feira, mas é isso. Quero agradecer a cada um que ficou até aqui, né? Até o final do vídeo, para acompanhar a minha opinião e sempre lembrando, tá? Futebol, ele é feito por segundos, tá? Então, em 2 segundos, se o que passa na sua mente, você tem que fazer, tá? Então, eu queria agradecer a cada um que acompanhou por aqui o nosso vídeo. Espero que você já esteja inscrito no canal, já tenha deixado o like, compartilhou para todo mundo e vem junto com a gente, porque é Fortaleza contra a equipe do R4. O futebol feminino você acompanha junto com a gente. Então, só para a gente finalizar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Fez os três?
pula pro Instagram. Segue o Alan Regis _, o meu Instagram pessoal, e também o @NolanceBR para ficar sabendo de tudo o que acontece no futebol feminino cearense. É isso. Finalizando por aqui o nosso primeiro raio-x no lance comigo, Alan Regis, e fazendo toda essa cobertura, sendo setorista do futebol feminino, amante do nosso futebol feminino cearense. É isso, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Foi esse o vídeo e até o próximo, tá? Fica ligado com a gente no Lance, a casa do futebol feminino.